Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. Bom dia para você, Away. Bom dia para você, meu caro aluno que está aqui dando essa maravilhosa audiência para mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos dos Estados Unidos e, bem, sem mais delongas, solta a vinheta. Muito bem, galera. Vocês sabem que hoje os Estados Unidos ele é a maior potência do mundo, economicamente falando, né? Não só na questão econômica, militar, politicamente, até culturalmente, de certa forma, né? Enfim, eles são a maior nação do mundo e a hegemonia deles hoje é absoluta. Porém, essa hegemonia ela teve um início, né? E nós vamos falar sobre esse início, dando uma ênfase a esses 4 pontos aqui, que foram os que marcaram basicamente esse princípio, né? O que viria a ser o start da liderança da hegemonia mundial dos Estados Unidos. Sendo assim, a gente vai ter que falar sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, o New Deal e o Fordismo. Então, acompanhe comigo esses 4 pontos que marcaram, como eu disse, esse start, esse início do que viria a ser toda essa liderança que os Estados Unidos têm hoje no mundo. Tá, então em relação à entrada americana na Primeira Guerra, vamos contextualizar um pouquinho aqui. A Primeira Guerra Mundial começa lá em 1914 e o pau começa a cantar na Europa, porrada, tiro e bomba, aquela confusão toda. E os americanos estavam ali na deles, né? Os americanos tinham adotado uma postura de neutralidade, porque na verdade eles queriam ficar assim, sem se queimar com ninguém. Porque eles viram na guerra uma oportunidade muito grande para começar a vender as coisas, né? Começar a, digamos, ter um crescimento econômico e uma oportunidade de fazer vários negócios com os dois lados. Apesar de que os americanos, eles faziam negócios muito mais, mas muito mais mesmo, com o pessoal da Inglaterra, da França, e enquanto que os alemães e os austro-húngaros ficavam meio de lado. Mas os americanos, como eu falei, e manter essa postura de neutralidade para não se queimar com ninguém. Eles queriam, na verdade, ser vistos como os pacificadores, eles queriam ser vistos como aqueles que iriam chegar no final de tudo para dizer, galera, bora parar com isso, guerra não leva a nada, vamos que pregar a paz e tudo mais. Enfim, eles queriam chegar como os mocinhos no final da história para fazer todo mundo ficar de bem e virar coleguinha de novo. Porém, aconteceu uma coisa que não estava nos planos deles. Os alemães, sabendo da força americana, pensaram: não, tu não vai ficar assim de boa, quieto, sem ninguém fazer nada. E aí o que eles fizeram? Eles afundaram um navio americano que levava suprimentos para os ingleses, que eram inimigos dos alemães, e a partir daí os Estados Unidos entrou na guerra para valer, porque esse navio que foi afundado, né, matou centenas de americanos e, além do mais, era uma clara ameaça a um país que, em princípio, não estava, digamos, muito aí para a guerra, não estava querendo se envolver diretamente. E aí, cara, a partir desse momento, os Estados Unidos entram na guerra e eles decidem a guerra, né, favoravelmente ao lado dos aliados. Os Estados Unidos é um fator que vai ser preponderante para o final da Primeira Guerra Mundial e para a vitória dos aliados e a posterior derrota dos alemães. Certo? Então, só que a gente pode imaginar que quando a guerra acaba, a Europa está destruída, né? A Inglaterra, que era a principal nação do mundo, principal potência à época, estava em frangalhos, a Alemanha, a França, os países europeus. É aí que surge, então, a grande, digamos, oportunidade dos Estados Unidos começarem, então, a se impor como a grande nova, digamos assim, potência mundial, como o novo líder, o novo chefe do pedaço, o novo cara que vai ditar as regras. E aí, já que está todo mundo quebrado na Europa, né, os Estados Unidos então começam a investir pesadamente na indústria e a economia americana cresce num ritmo assim nunca visto antes, cresce assim no ritmo avassalador, sabe? O emprego é pleno, para vocês terem uma ideia, à época o nível de desemprego ele beirava ali 7%, ou seja, cara, quase todo mundo em idade adulta tinha emprego, tinha renda, tinha muito dinheiro rolando. E isso gerava uma falsa sensação de que aquilo ia durar para sempre. Mas, como a gente sabe, né, tudo que é bom uma hora acaba. E esse sucesso econômico que os Estados Unidos estavam vivendo começou a gerar problemas a partir do momento que o governo começou a deixar tudo correr muito solto. O pessoal tinha muito dinheiro e pararam de investir, por exemplo, na poupança, que era algo mais seguro, e começaram a investir em ações, comprando ações na bolsa. Essas ações elas começaram a valorizar tanto que chegou um momento
que elas valiam um preço tão alto que ninguém queria comprar. De uma hora para outra, todo mundo sabendo que aquilo ia dar problema, começou a querer vender as ações e aí, cara, começa o início do fim, o famoso crack da bolsa, ou crash da bolsa de Nova York de 1929, né? E começa a chamada, meu Deus, como é que fala o nome, caramba? A Grande Depressão, lembrei. A Grande Depressão começa a partir desse momento que a bolsa de valores quebra. E quebra porque, na verdade, essa crise de 29 ela é basicamente uma crise de superprodução. Quando eu digo crise de superprodução, é porque é o seguinte, como a economia estava num ritmo muito bom, crescendo a níveis alarmantes, a produção era absurda, tipo, produzia-se muito, até porque os europeus compravam parte da produção dos Estados Unidos. Só que a partir do momento que o tempo foi passando, os europeus foram se recuperando, eles foram não necessitando mais tanto dos produtos americanos, e aí foi começando então um processo de acumulação de vários produtos. Produzia-se muito, só que o salário não acompanhava esse crescimento, resultado. As pessoas não tinham tanto dinheiro e nem tanta necessidade de estar comprando as coisas. A partir daí, as empresas começaram então a ter estoques amontoados, não ter para quem vender, os preços começaram a baixar, as ações na bolsa começaram a baixar, os bancos começaram a receber calote das indústrias que não tinham como pagar, já que essas indústrias também não tinham como vender os seus produtos. Enfim, virou uma bola de neve até que em 1929 estourou a crise, né, como eu disse, e começa então um período da Grande Depressão, um período de, sabe, extremas dificuldades econômicas, onde, cara, os Estados Unidos quebrou e como a economia já era globalizada na época, né, o mundo inteiro acabou sendo acompanhado por essa crise, né? Foi a primeira grande crise mundial que se teve história. O curioso é que nessa época, né, os Estados Unidos eles pregavam ali o famoso American Way of Life, tipo estilo de vida americano, que era um estilo de vida ali de grande prosperidade econômica, de bem-estar, de você se sentir feliz consumindo, né? Comprar era algo que traria felicidade. Só que agora isso acaba virando um contraste muito grande, porque ninguém tem dinheiro para comprar, ninguém está feliz, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E tem uma imagem aqui que é bem icônica, ela mostra o contraste dessa época que a gente está falando. Ó, lá no fundo, traduzindo, né, está escrito ali o mais alto padrão de vida, não há nenhum como o estilo americano, como o jeito americano de viver. O curioso é que lá atrás está passando, tá? Tem uma família, né, no carro toda feliz. Até o carro é um símbolo de poder naquela época, né? Porque significava a melhora de vida da população a tal ponto que eles podiam se dar o luxo de comprar um carro. Então lá atrás está uma espécie de propaganda dizendo que o jeito, o estilo de vida americano, baseado no consumo, é o melhor, que não tem outro igual no mundo. E ao mesmo tempo, tu tem aqui essa fila de pessoas que vão, isso é em Nova York, que vão receber comida do governo porque não tem emprego, não tem dinheiro, não tem como se sustentar. Então, tu tem esse contraste. Lá atrás a riqueza sendo propagandeada e aqui na frente a realidade da pobreza, da falência, da praticamente miséria, ao ponto das pessoas terem que se sujeitar a fazer enormes filas para pedir comida, porque não havia outro jeito de se sustentar à época, já que a economia estava em frangalhos. Bem, a crise está instalada, né, e está ali, digamos, tomando conta do país e do mundo. Para resolver esse problema, a partir da eleição do presidente Franklin Roosevelt, ele começou então a elaborar um plano que ficou conhecido como New Deal, tá? O New Deal, né, em inglês significa novo acordo, ou novo trato, novo pacto, enfim, foi um conjunto de medidas econômicas e sociais para tentar resolver a crise de 1929, né? Basicamente era um plano que articulava investimentos estatais e privados, reformas para adequar diversos setores da economia, né? E tentar reestimular o consumo, reaquecendo assim a economia dos Estados Unidos. Essas medidas foram tomadas nesse período e buscaram, acima de tudo, a geração de empregos. Com isso, o governo pretendia aumentar o consumo dos trabalhadores assalariados, criando assim um ciclo virtuoso de desenvolvimento, que em princípio até deu certo por um momento, mas só foi se consolidar mais lá na frente. Porém, como algumas das características desse New Deal, né, a gente pode colocar aqui que foram enormes os investimentos em obras públicas de infraestrutura, especialmente edificação de estradas, prédios, ferrovias, usinas, pontes, hospitais, enfim, construção para que muita gente pudesse se empregar, né, já que obras costumam ter um número grande de empregados. Ele começou a dar subsídios, empréstimos a pequenos produtores, começou a controlar a emissão de moedas,
começou a fiscalizar o controle das atividades de bancos e das instituições financeiras, né? Já que uma das razões da crise de 29 foi os bancos e as instituições financeiras terem liberdade quase total. Começou então o controle da produção agrícola, começou a legalizar os sindicatos, diminuiu a jornada de trabalho para 8 horas, né? Antigamente as pessoas trabalhavam no ritmo muito grande, muito alto, e também criou a Previdência Social e o salário mínimo, para dar mais um amparo ao trabalhador que estava passando por essa reestruturação econômica. Então, de modo geral, o New Deal, quando foi instalado, quando foi criado, né, ele resolveu provisoriamente essa situação, porque até então não havia outra medida a ser tomada que não essa. É aí, por exemplo, que surge o que a gente ficou conhecido, aquela doutrina do Ford, né? Não doutrina, mas o modo de trabalho do Ford, que ficou conhecido como Fordismo, que é aquele processo em que as pessoas ficavam em linhas de produção ali o dia inteiro, apertando um parafuso, executando apenas uma função, né? Fazendo assim com que a produção fosse mais rápida e mais barata. Existe até um filme chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que se vocês quiserem assistir, eu recomendo, é um filme muito bom que retrata essa época. Então, o Fordismo, a linha de montagem, o fortalecimento dos sindicatos, os investimentos no setor agrícola, a criação de várias obras de infraestrutura nas cidades e no interior para que as pessoas pudessem ter um emprego e assim uma renda. Essas reformas trabalhistas, todas elas foram criadas dentro do New Deal para dar, digamos, a possibilidade da economia se reestruturar a partir dessas mudanças. Como eu falei, deu certo por um certo momento, começou a, digamos, a diminuir o prejuízo, mas para valer essas mudanças só foram mesmo sentidas a partir da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de a gente falar da Segunda Guerra Mundial, né, e da continuação desse assunto, eu vou deixar aqui um mapa mental, um esqueminha, só para que vocês possam ter, digamos, de forma resumida, em uma imagem, as condições, as coisas que eu falei, né, sobre a crise de 29 e o New Deal. Muito bem, então se lá nas primeiras décadas do século XX, né, os Estados Unidos começam um processo de início da sua hegemonia mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial nós temos a consolidação dessa hegemonia, né? E a partir ali da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos se firmam de vez como a principal potência do mundo. E por que isso acontece a partir da Segunda Guerra Mundial? A gente vai ver que a partir da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a Guerra Fria, a Terceira Revolução Industrial e a própria queda do socialismo. Essas situações somadas, a gente vai ver uma por uma, vão dando cada vez mais força, cada vez mais embasamento aos americanos para que eles de vez, como eu disse, se consolidassem. Olha, a partir de agora nós somos o maior porque não tem ninguém que consiga fazer o que a gente faz do jeito que a gente faz. Então a gente vai ver a partir de agora como esses acontecimentos contribuíram, né, colaboraram para que esse domínio americano fosse consolidado de vez. A Europa, que, coitada, mal tinha se recuperado da Primeira Guerra Mundial, já tinha que ver a Segunda Guerra Mundial, né? Em um espaço ali de menos de 50 anos, duas grandes guerras aconteceram e, bom, apesar das guerras serem mundiais, né, o principal palco foi a Europa. Então, esse caboclo aqui da esquerda, do bigodinho, o tal do Hitler, foi um dos responsáveis pela guerra. E a guerra, como eu falei, ela aconteceu basicamente ali, em sua grande parte, no território europeu. E as nações europeias que já estavam no processo de reconstrução, de reerguimento, de reestruturação após a Primeira Guerra Mundial, se viram mais uma vez destruídas, esfaceladas, em ruínas por conta da Segunda Guerra Mundial. As economias europeias que começavam a se recuperar foram jogadas na lama de novo e a partir daí, adivinha quem aparece como o bom samaritano, emprestando dinheiro, ajudando, dando ali o subsídio econômico que os países necessitavam? Os Estados Unidos. Então, a Segunda Guerra Mundial ela marca essa consolidação da hegemonia americana, porque apesar dos Estados Unidos terem lutado na guerra, apesar dos Estados Unidos terem participação fundamental no processo de finalização da guerra, os Estados Unidos passaram com seu território praticamente ali, sabe, ileso. Tirando as ilhas do Havaí, que foram atacadas lá em Pearl Harbor, né, o território americano não teve um ataque sequer. Os americanos não perderam nenhum território, pelo contrário, até ganharam. Então, por conta disso, as empresas americanas continuaram ilesas. E eu falei para vocês agora há pouco que a questão do New Deal foi consolidado com a Segunda Guerra Mundial, porque assim, o desemprego, mesmo o New Deal dando uma certa ajuda, e uma boa ajuda na verdade, na reestruturação americana,
o desemprego ainda estava meio alto, né? Estava em 15%, né? Então, para quem estava ali com menos de 7, né? Estava bem alto. Só que aí, como a guerra aconteceu, né? Boa parte dos homens foram enviados para combate e recebiam dinheiro, salários por isso, né? E as mulheres que ficaram aqui começaram então a trabalhar nas fábricas, sobretudo na fábrica de armas, de material médico, sabe, de material que fosse usado basicamente na guerra. Então, as mulheres elas começaram a ter emprego também, e isso ajudou muito a economia americana a sobreviver, não só a sobreviver, mas também a vender para os países europeus, porque já que a guerra está acontecendo lá, vocês podem imaginar que as fábricas europeias estão quase todas destruídas. Então, resta os americanos terem as suas fábricas abastecendo o seu próprio território interno e também os territórios europeus que estavam envolvidos na guerra. Então, os Estados Unidos eles se consolidam porque eles passam a ser, a partir desse momento, o único país com uma boa malha industrial, com uma boa quantidade de indústrias, a salvo, com uma população ali em idade de trabalho e ativa. Então, juntando esses fatores, né, por isso que os americanos saem como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e saem também a partir daí com a sua hegemonia mais do que consolidada. Agora ela é absoluta e ninguém contesta isso nesse momento. Bem, como eu falei, né, os Estados Unidos eles saem como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, porém eles não são os únicos, né? Além dos Estados Unidos, a União Soviética também sai muito fortalecida e a partir daí então começa um duelo entre esses dois, que historicamente ficou conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria basicamente era um duelo, um conflito político ideológico entre os Estados Unidos, que eram capitalistas, e os soviéticos, que eram socialistas. A partir daí, então, eles começam a disputar praticamente tudo, e já que os Estados Unidos eles se consideravam a potência militar, social, econômica, política do lado ocidental, né, ele tentava a todo custo derrubar o socialismo soviético, porque até então os soviéticos eram a única nação, né, que poderiam, de certa forma, ameaçar o poderio americano e poderiam tentar, digamos, tirar essa hegemonia que eles tinham conquistado. É a partir daí que nós vamos ter as famosas corridas espacial e armamentista. A corrida espacial basicamente era uma disputa entre americanos e soviéticos para ver quem conseguiria realizar certos feitos, né, em relação ao espaço sideral primeiro que o outro. Então era a disputa para ver quem mandava primeiro o foguete, a primeira sonda, o primeiro homem ao espaço, o primeiro homem à Lua. Enfim, essa corrida espacial ela foi marcada por muito tempo por essa sucessão de ações de americanos e soviéticos para ver quem seria mais, digamos, tecnologicamente avançado. Essa disputa ela acontecia porque claramente quem vencesse a disputa daria um recado para o seu rival e para o mundo que ele era mais forte, era mais tecnologicamente avançado. E como eles disputavam, né, para ver quem teria mais aliados, quem conseguiria juntar mais aliados a seu favor, um sinal de força seria vencer essa disputa. Por isso que a corrida espacial ela tem um contexto muito importante nessa época, né? E muita gente considera que os americanos saíram vencedores dessa disputa porque, apesar dos soviéticos terem mandado o primeiro homem à Lua, o primeiro homem ao espaço, terem mandado o primeiro ser vivo, né, a cadela Laika, né, que coitada foi mandada para o espaço e morreu por lá, e a primeira estação espacial, né, os americanos teriam vencido a corrida porque eles foram o primeiro país, né, a mandar um homem à Lua lá nos anos 60, e isso teria marcado o fim dessa corrida e a vitória americana. Além da corrida espacial, nós tínhamos também a famosa corrida armamentista, que basicamente era uma corrida para ver quem tinha as melhores armas, as armas mais fortes, mais potentes, as que poderiam causar a maior destruição. Inclusive, é por conta disso que a Guerra Fria tem esse nome, porque já que ambos tinham armas muito fortes, bombas nucleares, enfim, um armamento muito pesado, eles nunca chegaram a se enfrentar de fato. Então era uma guerra fria porque não havia, digamos, a possibilidade de esquentar de vez com um conflito, com um confronto entre eles. Então eles já se ameaçavam, eles ficavam ali, digamos, diplomaticamente se degladiando, porém briga, porrada para valer mesmo, não rolou e nem ia rolar porque, como eu falei, a partir do momento que um atacasse o outro, haveria um revide com armas nucleares e o mundo inteiro iria explodir nessa brincadeira e nenhum de nós estaria aqui agora. Então, felizmente não rolou isso aí. Mas, basicamente, essas corridas armamentistas espaciais foram vencidas pelos americanos porque eles conseguiram, a partir da tecnologia, conseguir
digamos assim, resultados melhores que os soviéticos. E isso foi mais um capítulo que ajudou a essa consolidação da hegemonia americana, porque é o único rival capaz, naquele momento, né, a partir dos anos 50, de rivalizar com os americanos, foi derrotado, né, nas duas principais disputas, que era a corrida espacial e a corrida armamentista. E assim, já que a gente está falando de corrida espacial, corrida armamentista, né? Uma das coisas que ajudou os Estados Unidos a vencer essa disputa foi a terceira revolução industrial, que também foi mais um capítulo, mais um tijolinho que ajudou ali a levantar os Estados Unidos e colocarem eles como a nação mais hegemônica do mundo, né? A terceira revolução industrial, ela começa nos anos 70 e ela é marcada por o uso da robótica, o uso da informática, o uso de até de nanotecnologia, que a partir daí então começam a fazer com que os Estados Unidos, que foram, digamos, os, não digo os criadores, mas os que melhores talvez se aproveitaram dessa revolução para consolidar ainda mais o seu poder, porque agora as indústrias americanas estão produzindo num nível muito alto, com muita tecnologia, e é claro, isso está começando a se espalhar pelo mundo. Então, a partir dessa liderança americana na Revolução Industrial, na terceira Revolução Industrial, a gente tem, de fato, um reforço considerável para que eles vencessem, por exemplo, a corrida espacial e a corrida armamentista, e assim conseguissem, de uma vez por todas, né, suplantar o socialismo. Quando o socialismo entra em crise, ali nos anos 80, principalmente no final dos anos 80 e no início dos anos 90, né, esse sistema começa a mostrar sinais de decadência, até que, ali no início dos anos 90, a União Soviética é desfeita, o Muro de Berlim é derrubado e o último símbolo do socialismo cai. Quando o socialismo cai, os americanos conseguem, enfim, então agora não tem mais nenhum rival. Porque antes a União Soviética era um rival que incomodava, que mais que incomodava, sabe? Era um rival à altura dos americanos. Porém, como o sistema socialista foi começando a entrar em crise, né? Os soviéticos não conseguiram mais manter, digamos, o pique, não conseguiram mais manter a pegada, e aí os Estados Unidos começaram a se distanciar a tal ponto que os soviéticos não alcançavam mais. Como resultado, como eu disse, o socialismo entra em crise, a União Soviética se desfaz e os americanos agora estão livres para dominar de uma forma total e completa, sem que ninguém os perturbe, sem que ninguém tenha condições de, digamos assim, sabe, bater de frente com eles. Até que surge a China, mas isso é assunto para outra hora. Tudo bem, agora falando já dessa questão mais atual, né? A gente sabe que, como nessa imagem que eu coloquei para você, né? A gente vai falar da questão econômica atualmente, só que a gente vai dividir em duas partes. A gente vai dividir primeiro na questão da agricultura, né? E depois na questão industrial. A gente vai deixar a questão do comércio, dos serviços, um pouquinho de fora, a gente fala sobre eles em outro momento. Então, em relação à questão da agricultura e da indústria, a economia americana está baseada numa divisão que a gente chama de cinturões, ou em inglês os belts, né? E cada região vai ser, digamos, denominada por um cinturão, e esses cinturões eles vão ser responsáveis por certa produção, nesse caso a produção do setor agrícola, que apesar de ser uma produção até de certa forma pequena, né, e não emprega tanta gente, assim, não tem uma participação tão grande no PIB, cerca de 2%, o que é até pouco comparado a tanta tecnologia que nós temos lá, é uma posição muito importante porque os Estados Unidos eles são, de modo geral, a maior potência agrícola do mundo, porque eles têm ali algumas características naturais e físicas que juntos com a tecnologia, com os insumos do governo, com a questão de uma série de outros fatores, colaboram para que essa potência econômica também se veja ali no ramo agrícola e de modo que os americanos conseguem ter essa produção mesmo pequena em comparação ao que poderia ser, né? Ainda assim é uma produção que coloca ele no topo mundial. Então vocês podem perceber aqui nessas imagens, né, que a gente tem essa divisão do território americano de acordo com os cinturões, né? Trigo, algodão, produtos subtropicais, criação extensiva, agricultura irrigada, cinturão do leite, do milho, enfim, sabe, são várias áreas que estão cobrindo o território americano. E como eu falei das características naturais, né, é porque, sobretudo ali na parte mais central, os americanos, o território americano, né, é recoberto por várias planícies. E essas planícies, elas têm clima ali tropical, tropical não, mas subtropical, temperado, são climas que favorecem a produção agropecuária. Além disso, eles possuem também uma rede de rios e lagos que é muito boa para o transporte, as ferrovias. Então, você associa isso aos incentivos que o governo dá, né, aos produtores rurais,
você tem então todos os ingredientes que o país precisa para ter, digamos, uma produção agropecuária muito grande, mas muito grande mesmo, como eu disse, a maior do mundo. Agora a gente vai falar um pouquinho da indústria e a gente vai finalizar esse vídeo. Para finalizar essa bagaça, a gente vai falar agora da questão industrial, né, da distribuição das indústrias no território americano. Então, basicamente, a gente vai falar também ainda dos belts e dos cinturões, e nós vamos dividir basicamente em dois cinturões, né? O Manufacturing Belt e o Sun Belt. Moleque, gastando inglês. Então, olha só, o primeiro cinturão, o Manufacturing Belt, ele fica ali na parte mais ao norte, né? Basicamente nordeste, e ele tem como característica indústrias mais antigas, mais, sabe, da época da colonização americana, e historicamente é uma área que tem uma indústria mais consolidada e mais presa, digamos, aos ramos tradicionais da indústria, porque quando a gente fala daquele... Lembra que eu falei, acho que 2 aulas atrás, sobre a questão da Guerra Civil Americana, né, que foi porque o norte era industrializado e o sul ainda estava muito preso àquelas questões de propriedades rurais, de baixa tecnologia, mão de obra escrava, enquanto no norte, né, tu já tinha ali mão de obra assalariada, enfim. Essa indústria no norte, no nordeste praticamente, basicamente, norte e nordeste, ela se consolida de modo que ela passa a ser então o principal braço industrial dos Estados Unidos. Como lá do norte saiu vencedor da guerra, né, as indústrias do norte e nordeste, eles começaram a se consolidar de modo que cerca de 75% das indústrias americanas estavam consolidadas ali nessa região. Então, tu tem essas cidades como Detroit, Chicago, Boston, Nova York, Pittsburgh, como as cidades que mais se destacam em relação a esse, digamos, manufacturing belt, né, o cinturão das indústrias. Com o passar do tempo, esse cinturão foi perdendo força porque alguns fatores foram acontecendo, tipo a concorrência asiática, né, que já os produtos asiáticos são muito mais baratos, já que a mão de obra é muito mais barata, e isso fez com que várias das indústrias desse cinturão, né, começassem a sair daí, procurando locais onde a legislação ambiental fosse mais fraca, onde os direitos dos trabalhadores não fossem respeitados, logo essas indústrias poderiam pagar baixos salários, onde os impostos urbanos e industriais também fossem mais baratos. Enfim, aconteceu uma debandada, várias das empresas saíram e essa região ela teve uma diminuição do seu poderio econômico. Ao mesmo tempo que a gente tem o surgimento aqui na parte sul, né, do Sunbelt, né, o cinturão do sol. Quando a gente fala nesse Sunbelt, a gente fala, por exemplo, da área onde é a sede de empresas como a Microsoft, a Apple, a Motorola, enfim, são milhares de empresas a Google, que estão ligadas a essa questão da tecnologia. A tecnologia de ponta mesmo, sabe? Inclusive a NASA, por exemplo, ela fica nessa região do Sunbelt, já que a NASA é a agência espacial americana, né? E que também é responsável por várias das tecnologias que a gente usa hoje, inclusive na nossa casa, como, por exemplo, o micro-ondas. É no Sunbelt que fica a famosa área do Vale do Silicone, né? O Silicon Valley, que concentra essas empresas de tecnologia extremamente avançada, né? Como eu falei, a Google, a Microsoft e outras empresas, né? A Sony, ficam localizadas no Sunbelt. A Sony eu não tenho certeza, mas a Microsoft, a Google e várias outras ficam lá, tá? Então o Sunbelt ele é marcado por essa questão da tecnologia, da nanotecnologia, tá? E que traz essas melhorias para a nossa vida atualmente. O próximo assunto do livro vai falar sobre a questão geopolítica, só que isso fica para uma outra aula, já que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo e hoje eu estou com fome, então juntando essas duas coisas não dá. Em todo caso, mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, perguntem, falem no grupo, se manifestem, mas falem, não fiquem calados, vocês ficam muito tempo parados e eu não gosto disso. Então, de modo geral, ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not